Olá, pessoal. Então, hoje estou passando aqui para compartilhar com vocês como foi então o nosso encontro de ontem do grupo Conversa com Criança. E assim, foi maravilhoso porque a gente acha que a gente só está ensinando, mas na verdade a gente aprende muito com as crianças também, né? Então, assim, ontem a gente trabalhou a temática sobre temperamentos. Eu já falei muito sobre tipos psicológicos, tem uns 2 vídeos bem extensos meu aqui no canal do YouTube que fala sobre os tipos psicológicos do Jung. Então hoje eu vou falar sobre tipos, né, ou temperamentos de uma forma um pouquinho diferente, né, uma forma que eu aprendi aí com a Daniela Freixo de Farias e que é muito didática para trabalhar tanto com orientação ali dos pais, que é uma forma mais simples da gente poder compreender, e também para trabalhar ali com as crianças. E claro, né, com as crianças a gente usa o material lúdico, a gente usa brincadeira, né, para eles poderem aprenderem, mas aqui eu quero trazer então um pouquinho desse conteúdo teórico também para vocês. Então, quando a gente fala de tipos, não é pra gente, ou temperamentos, não é pra gente poder encaixar a criança naquilo, né? E dizer você é isso, pronto, e deu, acabou. Não, né? Mas é pra gente entender que existe vários tipos, né? E que a gente pode, ora, estar muito para um e ora estar muito para outro. Então, eu vou explicar aqui brevemente para vocês, né, essa questão dos tipos, para a gente entender que sempre existe, sempre quando a gente conhece um lado, né, da nossa personalidade, existe aquele lado que é escuro, aquele lado obscuro, aquele lado que a gente ainda não conhece, que a gente pode dizer, então, que é um lado mais inconsciente. Então, eu trouxe aqui, né, um modelinho, deixa eu aproximar aqui para vocês darem uma olhada, né? Para a gente poder entender que tudo tem seu lado oposto, né? Então eu coloquei aqui os nomezinhos que vem lá da ferramenta SOAR, né? Que é uma ferramenta de avaliação, né? Para tipos, né? Para temperamentos. Não é uma ferramenta que eu utilizo, mas eu utilizo então esse modelinho aqui, que é o modelinho da explicação, né? Que eu acho que é mais didático para as pessoas que não são profissionais poder entender, né? Então a gente tem aqui o primeiro, que seria então as pessoas que são mais dominantes, as pessoas que são mais extrovertidas, as pessoas que são mais pacientes e as pessoas que são mais analíticas. E tudo que tá embaixo é seu lado oposto, né? Então a gente tem as pessoas que são não dominantes, as pessoas que são introvertidas, as pessoas que são impacientes e as pessoas que são espontâneas, né? Então a gente tem aqui essa configuração. Todos nós temos tudo que está aqui. O que vai dizer, né, sobre os nossos tipos, né, seria então a predominância, aquilo que a gente mais utiliza, aquilo que está mais consciente pra gente. E com as crianças eu utilizo os bonequinhos para poder dar essa explicação, que é o que eu vou usar aqui com vocês também, né? Então aqui eu fiz uns bonequinhos com papel. Então a gente tem aqui a parte que a gente conhece sobre a gente e atrás a gente tem a sombra, né? Então se a gente for pensar lá na teoria do Jung, né? A proposta de sombra seria então aquilo que a gente não conhece sobre a gente. Significa que é ruim? Não, pode ter coisas boas, mas também pode ter aqui coisas negativas, né? E quando a gente tem o nosso lado sombra e o nosso lado luz, né, que é aquilo que a gente conhece, as outras pessoas também. Então a gente tem aqui um outro bonequinho que também tem o teu lado sombra. Quando essas duas pessoas se juntam, é como se, nem sempre vai acontecer isso, né, gente, mas na maioria das vezes, é como se um complementasse o outro. Em que sentido de complementar? Eu só consigo ver no outro, né, pensando em projeções, a minha sombra. Eu não vejo em mim, eu só vejo no outro. O outro só vê em mim a sombra dele, né, e não exatamente o que ele vê nele, né? Mas ele tá vendo no outro. Então, por isso que são complementares, no sentido que eu consigo, através desse outro, também me conhecer, né? Porque daí eu tô projetando coisas minhas ali, então é um trabalho bem bonito de acontecer. E trabalhando isso com as crianças, gente, foi muito bonito, porque a gente usou uma dinâmica que se chama Quem Sou Eu, uma dinâmica bem, né, popular. Inclusive existe jogos, né, que você compra ali que tem os personagens e você coloca ali o nome do personagem na testa. Eu não sei qual que é o personagem que tá em mim, o outro não sabe qual que é o que tá nele e a gente vai dar características para a pessoa poder descobrir.
Só que nessa dinâmica foi usado o nome dos próprios participantes, né? Então as crianças precisavam adivinhar qual que é o nome que estava nas costas, porque foi pregado ali nas costas o papelzinho. E não era o meu nome que estava nas minhas costas, era o nome de outros colegas, né? Então foi trocado ali. E foi muito bacana porque na hora de dar essa descrição, que não podia ser física, que senão isso seria muito fácil, teria que se dar alguma característica, né, de personalidade, do que eu entendi, do que eu senti dessa pessoa, foi muito bacana porque as crianças trouxeram o que elas sentiam, né, elas trouxeram um sentimento, o que eu sinto dessa pessoa. E foi muito bacana porque o exercício acabou sendo mais profundo até do que eu imaginava, né? Porque as crianças traziam, essa pessoa me dá medo, né? E daí a gente poder trabalhar, bom, né? Essa pessoa me dá medo porque ela está transmitindo comportamentos que muitas vezes me inibe ou, enfim, né? Me causa esse medo, mas a imagem que essa pessoa acha que ela está passando não é uma imagem de medo, né? Não é isso que ela gostaria de passar. Mas por algum motivo ela tá passando. Então, assim, a gente trabalha com um lado que tá inconsciente, que tá transmitindo medo, mas não sabe que tá transmitindo isso, e o outro lado que eu não entendo muito bem, mas eu sei que eu sinto isso aqui. Então a gente tá trabalhando o inconsciente dos dois, né? No caso ali do grupo. E foi muito divertido, muito bacana, e por isso então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês pra gente poder entender que não existe temperamento ruim, temperamento bom, né? O que existe é a gente poder compreender que a gente tem tudo isso aqui, talvez em um grau de menor desenvolvimento e talvez em um grau maior de desenvolvimento, né? Então, explicando rapidamente esse esqueminha aqui, se a gente for pegar aqui uma pessoa dominante, né? Uma pessoa dominante é uma pessoa que decide mais, né? As coisas com mais facilidade. É uma pessoa que às vezes pode se tornar impositiva, porque tá muito decidida naquilo que quer, né? Então são pessoas que acabam aparecendo, inclusive, um pouco mais, porque elas são mais firmes, né? No seu posicionamento. Aqui, em contrapartida, né? A gente tem a pessoa que não é dominante, que é uma pessoa que não tem tanta certeza do que quer, é uma pessoa que prefere se pronunciar depois que todo mundo já se pronunciou, então não tem um posicionamento tão firme, né? Então aqui a gente tem mais autonomia, aqui a gente tem pouca autonomia. Então a gente vai vendo o que a gente também precisa desenvolver. E existem várias outras dinâmicas para a gente poder trabalhar isso sobre como se desenvolver, né? Aqui a gente tem na extroversão a pessoa que parece ser mais sociável, né? A pessoa que fala às vezes muito mais, que tem assim um poder da comunicação às vezes até mais aguçado, mas que também às vezes tem muita violência, porque eu acabo também falando, agredindo com palavras muitas vezes, né? E aqui no introvertido, a gente tem pessoas que são mais introspectivas no sentido de ser mais fechada, mais voltada para si, né? Mas que parecem ser pessoas tranquilas, porque a tempestade ela acontece muito mais aqui dentro do que aqui no extrovertido que está externalizando isso. E a violência aqui do introvertido está no silêncio. Por quê? Porque eu violento o outro com o silêncio, porque o silêncio aqui, eu fico uma semana sem falar contigo, ele para o outro pode ser muito prejudicial para aquele que tem necessidade de falar e também de ser ouvido e também de escutar alguma coisa, né? Então a gente precisa trabalhar as duas coisas. Quando a setinha tá muito para cima ou muito para baixo, a gente tá unilateral. Essa linha do meio, essa é a linha da flexibilidade. Então, quanto também que a gente consegue ser flexível, né? Quando a gente já conhece o nosso temperamento, né? Então, a ideia de conhecer os temperamentos é também poder se conhecer e poder saber o quanto eu estou inflexível, o quanto eu preciso flexibilizar. Quanto mais velho a gente fica, mais enrijecido a gente fica no nosso temperamento. Mais a gente vai ficando fixado naquilo. Então a gente precisa ir trabalhando também para que a gente consiga sempre caminhar pelo caminho do meio, né? E a gente tem aqui as pessoas pacientes que fazem as coisas no tempo delas, né? Um pouco mais lento, o processamento das informações é um pouco mais lento e a resposta também é um pouco mais lenta. E aqui o impaciente também quer fazer no tempo dele, mas tem que ser agora, no meu horário, e às vezes acaba, né, com a junção de um dominante e um impaciente sendo um pouquinho mais até explosivo, né, porque não tem muita paciência com o outro. Então, da mesma forma, se eu tô enrijecido, eu preciso me flexibilizar, né. O paciente também tem violência, né, às vezes a gente acha que não, mas
quanto mais você me apressa, mais eu demoro, né? Porque a minha lentidão também te provoca, né? Então a gente percebendo que tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, o seu lado que eu conheço e o lado que eu não conheço, né? Então a gente também vai podendo aprender com isso e é podendo também lidar com as nossas relações, né? Ajuda muito. E aqui, o analítico, ele só vai fazer um bolo se ele tiver a receita. Ele só vai fazer o arroz se ele seguir a receita, né? Ele só vai fazer uma apresentação se der tudo certo com os slides, né? E aqui, o espontâneo, ele não consegue lidar com essas questões de regras, né? De ter que seguir uma norma. Ele é mais espontâneo, ele lida com o improviso. Então, tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim, os dois, né? Então, a gente poder trazer para flexibilidade é como se a gente pegasse, desenvolvesse um pouco mais aquilo que a gente não tem para caminhar aqui pelo caminho do meio. Então, esse vídeo é para ser um vídeo breve. Eu espero que tenha te ajudado a compreender um pouquinho disso. E logo mais eu venho com mais conteúdos, então, sobre o grupo Conversa com Criança. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Um beijo grande no teu coração.